deve trazer coisas positivas, você ter essa convicção de que você é o melhor em tudo. Ainda que você não seja, enfim. Mas eu não disse que o meu era o melhor, eu só falei que eu sugeri o melhor blogueiro, que não, a gente iria votar. WhatsApp você disse. Eu iria votar em ti, por exemplo, disse. viu? Tu não é um cara humilde. Eu ia votar em ti, mas agora não voto mais. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes, e eu tô aqui para mediar essa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Jorge Nicole e Alexandre Pretzel, os nossos premiadores da imprensa esportiva brasileira no último Segunda Bola de 2021. E aí, Alexandre Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu caro André, sempre um prazer, um Feliz Natal para todo mundo, como sempre, um grande 2022. Eu só acho o seguinte, eu acho que nessa escolha poderia entrar também o melhor blogueiro, né? Só que como a disparidade seria grande, eu imagino que você tenha retirado esse quesito da nossa premiação do Yahoo. Então partimos para outros quesitos. Sempre uma honra muito grande, viu? A gente não quis criar conflito, Pretzel, mas você sabe qual que é o criar melhor. Conflito ou disparidade, né? Talvez cada um faz a sua avaliação interna, né? E aí, Nicola, tudo bem? Abraço para vocês, abraço para quem está nos vendo ou ouvindo. Cara, eu queria muito ter a confiança do Pretzel, cara. Eu queria muito, porque deve trazer coisas positivas você ter essa convicção de que você é o melhor em tudo. Ainda que você não seja, enfim. Mas eu não disse que o meu era o melhor, eu só falei que eu sugeri o melhor blogueiro, que não, a gente iria votar. WhatsApp você disse. Eu iria votar em ti, por exemplo, disse. viu? Tu não é um cara humilde. Eu ia votar em ti, mas agora não voto mais. No grupo de WhatsApp você falou que o seu é muito melhor que os outros e tal. Então não seja cara de pau. Aliás, mantenha a sua... recebeste a bússola de presente para reencontrar a humildade? Ou não? Não chegou. Não chegou. Ainda. É bússola de um lado. Viu, Carbone? Eu que preciso da bússola. Hein? E eu que preciso da bússola para encontrar a humildade, hein, Carbone? E o André, você tá vendo o fundo do André Carbone, mas não está presente o manual da Justiça Penal, que vem junto uma pequena balança para que ele seja um cara justo, né, na ancoragem do podcast, viu? Não está lá ainda. Não está. Eu não vou colocar porque eu achei isso muito injusto. Mas, em todo caso, gostei do presente de Alexandre Pretzel. Muito obrigado, Pretzel. Vamos agora fazer a retrospectiva de 2021, mas é uma retrospectiva diferente, uma retrospectiva bem-humorada. É o Prêmio Yahoo, os melhores e os piores do futebol neste ano de 2021. Eu sempre acho ruim falar do ano, porque a temporada europeia de futebol tá na metade, a que encerrou no meio já vale mais ou vale menos nesse momento, todo mundo esqueceu, mas a gente não esquece. E eu quero começar pelo quesito melhor time do mundo em 2021. Alexandre Pretzel, qual foi? Melhor time do mundo em 2021. Ótima pergunta. Apesar do Chelsea ter ganho a Champions League, eu gosto muito do Manchester City. Para mim também é City. E para você, Nicola? Ixi, temos um problema. Eu comecei concordando com o Pretzel e isso não significa coisa boa. Apesar do título da Champions, eu não consigo colocar o Chelsea como como o melhor time do mundo. Para mim, o Manchester City é aquele capaz de fazer as coisas mais diferentes. Outro dia, coitado do time do Leeds, do Marcelo Bielsa. Parecia um time de adulto contra um time de criança. Eu acho curioso, porque, afinal, quando esses times se enfrentaram na Champions League, a vitória do Chelsea foi justa, né? Pelo que os times fizeram naquela partida. Foi. O Manchester City não mereceu vencer aquela partida. E mesmo assim, nós três achamos o Manchester City mais time que o Chelsea. Vamos agora para o time mais decepcionante da temporada no mundo. E se vocês quiserem falar depois do Brasil, também pode falar do Brasil. O que você achou, Pretzel? Qual foi o time mais decepcionante? No mundo, Barcelona, no mundo. Para mim, uma grande decepção, e até a gente já fez um podcast sobre fim de ciclos, né? Impressionante a gente vê o Barcelona na situação que se encontra, devastado por más gestões. Ponto. No Brasil, o time mais decepcionante, que não é o pior, mas é o que mais decepcionou, Grêmio.
acho que teremos uma unanimidade aí. Nicola, o seu time do mundo e do Brasil, o que mais Do decepciona? mundo, o Barcelona, apesar de entender que o processo de recuperação do Barcelona demoraria tempo, ver o Barcelona, por exemplo, sendo eliminado da fase de grupos da Champions pela primeira vez em 18 anos, no grupo com o Benfica e o Dinamo de Kiev, é muito decepcionante. Ver o Barcelona sofrendo demais no Campeonato Espanhol também é super decepcionante, ainda mais para quem cresceu assistindo ao Barcelona ser um dos maiores do mundo. No Brasil, acho que nem tem muita discussão, né? Um time cuja folha é de 15 milhões de reais por mês, um time que eu coloquei como favorito ou um dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro, um time que tinha opções para o time titular e para reservas. Esse clube ser rebaixado como o Grêmio o São Paulo até foi salvo pelo Grêmio, senão o São Paulo tinha potencial para ser, mas o Grêmio é o disparado. E sobre o Barça, Nicola, não sei se tu concorda também, André, o Barcelona deu azar, tá dando tudo errado, deu azar no sorteio da Liga Europa porque pegou o Napoli e vai ser eliminado pelo Napoli, eu acho. Não, contrata o centroavante apresenta problema cardíaco e precisa se aposentar. É aquela fase onde tudo dá errado também, né? Vocês não citaram o time que eu citaria, porque o Barcelona eu achei muito óbvio, eu achei que vocês fossem citar. Mas para mim a maior decepção do ano, mais do que o Barcelona que já estava cantado, é a Juventus. Porque a Juventus é heptacampeã italiana. É boa. E aí, de repente, fica em quarto lugar na última rodada do italiano, porque poderia ficar fora da Champions. Tem essas suspeitas de fraude, de fraude fiscal, pode de novo ser punida com rebaixamento. E assim, nesta temporada, que já chegamos aí à metade, já não tem a mínima chance de ser campeã. Ela não vai ser campeã de novo. Era um time que era dominante e de repente virou mais um ali no meio. Seria semelhante, não sei se vocês concordam, ao Bayern ou ao PSG ficar, de repente, em quarto lugar na outra temporada. Mas e não brigar por nada. O teu voto é bom. Na Champions passou em primeiro, no grupo do Chelsea. Então, na Champions até não tá tão mal, mas no Campeonato Italiano eu concordo contigo, é uma decepção. E muita gente apontando que a entrada do Cristiano Ronaldo tirou o jogo competitivo da Juventus, porque ficou muito em torno de um jogador só. E agora eles estão sentindo isso. Eu acho essa definição um exagero, né? Mas é o que estão dizendo, mas o teu voto foi bom. Estão falando isso no Manchester United também, então agora virou problema contratar o Cristiano Ronaldo. Então tá bom, pessoal, mandem para português, tá tudo certo, já tem a colônia, a relação, a gente vai ficar à vontade, mesmo tendo de jogar só pro Cristiano Ronaldo. Não apresentaremos nem reclamaremos desse problema, eu prometo. É uma suspeita antiga que tem com a Juventus, não sei se vocês acompanharam isso tão a fundo. Faz alguns anos que a Juventus tem umas vendas estranhas. Times menores da Itália, como o Sassuolo, pagam 30, 40 milhões de euros pegando jogadores da Juventus. E esses times não teriam de onde tirar esse dinheiro, e suspeitas que no fundo seja tudo da Juventus, e só para enganar o fair play financeiro, enfim. Eu sei que uma das fraudes é essa, e aí a justiça vai ter que ver se isso é correto ou não. Mas sempre foi no mínimo estranho as transferências, as vendas da Juventus. O melhor time do Brasil para vocês em 2021? Galo, disparado. E aí, Nicola? Não tem nem discussão, né? O time é campeão mineiro, beleza, obrigação. O time é campeão brasileiro com muito mérito. Segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. Melhor defesa, segundo melhor ataque, melhor mandante, melhor visitante, melhor aproveitamento de pontos. O time é campeão da Copa do Brasil com a melhor campanha da história da Copa do Brasil. São 9 vitórias e uma derrota, 90% de aproveitamento. Até então, o melhor aproveitamento era o de 2 times com 84%. 6-1 no agregado na final, né? 6-1. Então, esse time... E assim, a grande frustração do torcedor do Galo foi a eliminação na semifinal da Libertadores da América. E se a gente computar que os 180 minutos entre isso, não vai mudar nada, tá? Mas dos 180 minutos entre Atlético Mineiro e Palmeiras, o Palmeiras foi superior ao Atlético em bem poucos momentos. Eu acho que a eliminação passa muito pelo pênalti perdido pelo Hulk no Allianz Parque, algo que mudaria provavelmente toda a cronologia dos fatos nessa decisão. Mas mesmo na eliminação, dava para o Galo ter sonhado mais. E o Galo, nessa competição na Libertadores, havia eliminado Boca e River. Temporada gigante, verdade. Cara. Temporada espetacular. Agora, o gol qualificado que eliminou o Galo não vai existir agora em 22. Não vai existir. Exatamente. Para mim, infelizmente. Já discutimos isso outras vezes. Eu sou a favor de
de evitar os pênaltis a qualquer custo. E eu acho que eu também voto no Galo, pelo futebol e também pelos títulos, porque se fosse só pelos títulos, o Palmeiras conquistou mais, né? Porque o Palmeiras conquistou 2 Libertadores num ano só, em 2021, né? Tudo bem que carrega da outra temporada, e aquela Copa do Brasil também. O Palmeiras, em teoria, conquistou títulos mais importantes, né? 2 Libertadores num ano só. Mas mesmo o Palmeiras tendo eliminado o Galo, eu coloco o Galo aí como o melhor time deste ano no Brasil, pelo futebol que joga, e eu acho que tem jogadores melhores que o Palmeiras também. Não chega a ter como o do Flamengo, mas o Flamengo teve até um ano sem títulos importantes que se a gente considerar, poderia ter conquistado, né, nessa temporada. Melhor jogador do mundo neste ano, Alexandre Pretzel. Essa é boa, né? Pô, deram pro Messi, nada. Eu sou messista. Só que nessa ele não merecia levar. Mas vamos lá, até o momento que nós estamos gravando, Salah. Da temporada passada, Lewandowski. E importante lembrar, você falou que deram pro Messi, a UEFA deu pro Jorginho no meio do ano também, é um outro que tava um gap ali. E aí, Nicola, qual que é o melhor jogador Difícil, essa pergunta é difícil. Para mim, de todas até agora, é a de mais difícil resposta. A gente teve Messi e Cristiano Ronaldo abaixo, definitivamente abaixo daquilo que eles são capazes normalmente. O Neymar também não conseguiu brilhar como eu imaginava que poderia. O Mbappé com altos e baixos. O Leva viveu a melhor temporada da carreira dele, a última, não essa. Só para não ficar igual o Pretzel, porque também já tá enchendo a minha paciência de falar igual o Pretzel tudo, já não gosto de tem argumentos para discordar, viu? Eu sou uma referência no podcast, não adianta. Eu vou de... a humildade. Eu vou de Lionel Messi, que mesmo com o Barcelona em frangalhos, mesmo com o Barcelona horrível, ele conseguiu ter um papel importante, e na temporada de 21 ele conseguiu algo extremamente fundamental para a carreira dele, que era o título da Copa América. Eu vou votar diferente dos dois, então essa vai ser a mais dividida. Eu vou votar em Lewandowski, porque teve a melhor temporada da carreira, que acabou no meio do ano. Ele votou no Leva. Você não votou no Salah? Não, no Salah no momento que nós estamos gravando, nessa temporada de agora. Sim. E da temporada passada, Lewandowski, foi isso que eu disse. Tá. Eu acho que o Leva continua bem, se for contar o ano inteiro, ele continua fazendo o que se espera. Então, para mim, eu não tenho dúvidas. Lewandowski. Melhor jogador do Brasil, vocês querem comentar alguma coisa diferente do Hulk ou não? Não. Surpreendentemente, não. Isso eu concordo com o Pretzel, é surpreendente. Eu não achei que ele fosse deitar como ele fez aqui. Agora vamos para as contratações. A pior contratação da temporada. Eu acho complicado, eu coloquei tanto do mundo quanto do Brasil, mas eu não consegui chegar a nenhuma no mundo, porque a maior janela aconteceu no meio do ano, né? E esses jogadores ainda não deram errado. Então, o ideal seria dar um ano, né, pro cara ver. Mas se vocês tiverem algum jogador do mundo que seja decepcionante, não só do Brasil, né, de contratação, se esperava muito e não entregou, podem falar também. Alexandre Pretzel. Bom, eu tenho o Arthur da Juventus, é uma das piores, tanto é que ele já brigou lá com o técnico, já quer ir embora. Esse jogador, ele deitava aqui no Brasil, ele acha que ele é o Pelé. E a contratação no Brasil, Douglas Costa. Para mim, a pior contratação do mundo, fazendo a ressalva que o Carbone fez de que a gente está na metade da temporada, mas hoje, nesse momento, a pior contratação do mundo é a do Sérgio Ramos, que tem potencial para estar entre os melhores zagueiros do mundo, foi contratado a peso de ouro pro PSG, chegou machucado, parece ter conquistado parte do vestiário, mas tem um jogo. E o cara foi por banco, enfim, né, é o tipo da coisa meio de difícil explicação que tá acontecendo com o Sérgio Ramos. Por que ele não tem conseguido jogar? Por que ele não exerce o papel de líder, de cara diferente que se imaginava? Em relação ao Brasil, a pior contratação para mim é do Douglas Costa, por todo o pacote. O cara que custa no mínimo R$1.200.000 por mês, são 800 mil de salário, mais 400 mil de luvas. Esse 1.200 pode chegar até R$1,5 por mês, dependendo da performance dele, porque tem R$300 mil de bônus. Já foi embora, né, Nicola? Pra ser. Já foi. Pois é.
Foi contratado para ser diferente. Não foi, se machucou pra caramba e ainda se transformou no protagonista do rebaixamento. Talvez não pelas coisas em campo, mas pelas coisas fora do campo. O episódio da festa do casamento, o tchauzinho pro torcedor do Grêmio num jogo em que ele marca gol e o gol vale muito pouco ou nada. Enfim, cara, o Douglas Costa, para mim, foi a cara do rebaixamento do Grêmio. Inclusive, um investimento altíssimo. Ele acabou superando o Daniel Alves, que deixou o São Paulo e vai ter direito a uma receita de 25 milhões de reais pelos próximos 5 anos. Durante 5 anos, a partir de janeiro, todo dia 5 vai cair na conta do Daniel Alves 416 mil reais do tricolor. Ele ganha 416 do São Paulo e ganha 83 do Barcelona. Durmam com um barulho desse, São Paulino. E o São Paulo acha que tem uma boa gestão. Agora, o Douglas Costa, até eu escrevi um post no meu blog no Yahoo, que bola ele tem muita. Só que hoje só isso não basta mais, né? Fora de campo ele é um cara totalmente... Ele vive num mundo paralelo. Num mundo paralelo hoje de um cara que não tá nem aí. E isso não dá mais, né? Aliás, o senhor Nicola que adora torcer para jogador, e o senhor também, senhor André Carboni, só uma sugestão Sim. a quem é torcedor. Torçam para times, viu? Os jogadores, estão nem aí. Eu acho que o Douglas Costa, que eu sou fanzoca, né? Sou torcedor do Douglas Costa, se é que se pode considerar assim. Sou fanzoca desde sempre do Douglas Costa. Acho um jogador espetacular. Vocês acham que o Douglas Costa, se fala muito dele no São Paulo como uma negociação difícil, nesse momento que a gente está gravando, ele não fechou com nenhum clube ainda, basta ele querer, vocês acham que ele consegue jogar bem nesse ano de 2022? Ou ele já está numa descendente mesmo? Olha, se ele for pro Galo, ele vai ser reserva com esse comprometimento que ele tem aí. Só que o Cuca é um outro cara, né? Se ele vai pro Flamengo, ele vai chegar num vestiário muito mais cascudo e vencedor. Quer dizer, as opções para ele no Brasil são essas aí. Eu não vejo o São Paulo em condição de pagar esse valor que estão falando aí pro Douglas Costa, apesar de ele estar numa hipotética lista. Então eu acho que ele precisa mudar o comportamento, né? Eu vou te falar um outro jogador que o comportamento também ele é lamentável, que é o Luiz Adriano. É outro também, que ganha uma fortuna e não tá nem aí. Não tem mais espaço para esses caras aí. Não tem mais. Na minha opinião, não tem mais. O que você acha, Nicola? O Douglas Costa pode jogar bem ainda em 2022? Cara, ele tem um problema crônico com lesões. Você que é fãzoca dele, que acompanha de perto, você deve sofrer com isso, né? Já quem é fã sofre, né? O cara se machucou. Na seleção brasileira, cara, era pra ele ter tido um papel muito mais importante em Copa do Mundo com camisa da seleção se não fosse por contusão. Na Juventus, no Bayern de Munique, no Grêmio, esse cara tem problema crônico, um problema sério. Quando ele começa a se estabelecer, quando ele começa a engrenar, pinta uma contusão, aí volta a estacar zero. Se o São Paulo contrata o Diego Souza, o São Paulo comete mais um enorme equívoco. O São Paulo precisa de caras absolutamente decisivos, com os quais ele vai contar o tempo inteiro. E mais, o São Paulo não tem condição de pagar salários acima de R$1 milhão por mês. O Douglas Costa não vai aceitar ganhar menos. Se ele vai pro Atlético... E já é exorbitante, hein, Nicola? A maneira como tu fala, mas o Brasil acima de 1 milhão, pô, cara. Não, mas por exemplo, Précio, o Flamengo tem 7 jogadores que ganham mais de R$1 milhão por mês. Sim. E o Flamengo mantém salários em dia, o Flamengo tem a receita de 1 bilhão. Então o problema, o salário acima de R$1 milhão por mês não é um problema pro Flamengo. O Palmeiras tem poucos jogadores, mas o Dudu ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Não se tem notícia de atraso, de falta de pagamento, de demissão de funcionário. Então há casos e casos. O São Paulo não tem essa condição, não tem essa capacidade. O Douglas Costa talvez coubesse no Atlético Mineiro, especialmente porque ele não chegaria com um papel de protagonista, ele não precisaria decidir todo o jogo, como o Diego Costa. O Diego foi pro Atlético Mineiro, e se o Atlético não tiver o Diego Costa, como não teve na maior parte dos 180 minutos da final da Copa do Brasil, não muda nada. Então, é assim que eu vejo a situação do Douglas Costa. Melhor seleção do mundo no ano. Essa eu acho que vai ser dividido aqui. Qual foi a melhor seleção do mundo neste ano, Alexandre Pretzel? Essa não é fácil, mas eu vou ficar pela ampla qualidade, né? Porque a França ganhou a Nations League, mas decepcionou na Euro, caiu nas oitavas na Euro, né? Mas na hora de decidir a Nations, pegou 2 forças e ganhou, né? Então, eu acho que eu vou ficar com a França. E aí, Nicola? Eu vou de Itália. Acho
Acho que a Pô, a seleção Itália tá italiana... ameaçada de não ir pra Copa, irmão. Como é que tu vai com a Itália? Mas ela Mesmo venceu... assim, Tem que tirar do ar o podcast nesse momento. Não é possível ela isso. venceu... Qual que é o principal torneio? Nem os italianos concordam contigo, eles estão apavorados que eles podem ficar fora da Copa pela segunda vez. Qual foi o maior torneio disputado? A Copa América. Eu não vou colocar a Argentina campeã da Copa América. Eu não vou colocar Nations, pra mim é bem pouco significativa. Significa, mas é ruim, né? Tu enfrenta Espanha, Itália e Bélgica, é ruim. É legal, mas é o torneio criado para que as seleções da Europa não joguem contra outras seleções. Brasil e Argentina foram convidados agora para jogar a partir de 24. Torneio caça-níquel. Embora o regulamento seja divertido. A Copa América não é caça-níquel. A Copa América é um lixo. A cada 2 anos ela é um lixo. Mas a gente tá discutindo, Preto, em cima desse contexto de um calendário todo esquisito. Você tem razão. Cara, mas, irmão, tu quer votar na Itália, que pode ficar fora da Copa pela terceira vez na história e pela segunda vez consecutiva. Pois é. Eu acho que a seleção italiana venceu o principal torneio disputado na temporada de 21. E se o Carbone tiver personalidade, ele vai votar na Itália, porque ele é de Itália. Agora, com os argumentos do Prédio, eu não sei, vamos ver se ele vai bandear ou não. Se eu tivesse com vocês, eu jogaria um travesseiro em cima de vocês. Não é possível isso, viu? Não é possível isso. Vamos ver se o Carbone tem moral. Vamos ver, Carbone, e aí você? Tinha que botar uma tarja de proibitiva nessa votação do podcast. Bom, a Itália, então, por 2-1, é a seleção do ano pelo prêmio Yahoo. Toma, Prétio. Nem o Roberto Mantini tá apavorado. Pô. Bom, agora a gente vai colocar a maior surpresa da temporada. O time surpresa da temporada. O que você acha, Prétio? No Brasil? No Brasil, no mundo, como você quiser. Bom, no Brasil, Fortaleza. Vamos no Brasil, no mundo. Tá. No Brasil, Fortaleza. Gostei muito de ver o Fortaleza. Fortaleza realmente fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e jogando bola, né? Não é aquela campanha de jogar na retranca, no erro do adversário, não, jogando futebol. Então, para mim, o Fortaleza foi a grande surpresa aqui no futebol brasileiro. No mundo, vale seleção? Vale. A Dinamarca, para mim. Foi uma grande surpresa que ela fez 100% de aproveitamento na eliminatória europeia. E aí, Nicola? Eu vou de Fortaleza no futebol brasileiro. É um time que foi campeão cearense, semifinalista da Copa do Brasil, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, se metendo num mundo que não é dele, quando o assunto é finanças. Esse time tem todo o mérito do mundo. Esse time foi espetacular. O trabalho do Vojvoda, do Marcelo Paz, do Sérgio Paperin, especialmente dos jogadores, foi muito acima da média. Eu gostei demais daquilo que eu vi feito pelo Fortaleza. Em relação a times internacionais, os principais, o que mais me surpreendeu foi o Chelsea, que foi, só pra gente fazer uma retrospectiva, o Thomas Tuchel foi contratado para liderar um projeto de 2 a 3 anos. Essa era a ideia, né? Com alguns jogadores mais veteranos e muitos jogadores jovens. E logo na primeira temporada os caras conseguiram ganhar a Champions League. Eu não votei no Chelsea como o melhor do mundo, sim. Mas, cara, quem mais me surpreendeu foi o Chelsea. O Chelsea não pode colocar como surpresa pelo que o Chelsea faz toda a temporada. Eu acho que surpresa é surpresa. É alguém que você não espera e que o Lille, campeão francês, não deixou de ser uma surpresa. Não deixou de ser. O Prétio, o título do campeão da Champions League pelo Chelsea, pra mim, foi uma clamorosa surpresa, como diria o... Sabia que eu acertei a decisão, né? Só errei o campeão. Então, mas quando que você previu que a final seria essa? Nós fizemos lá na TNT, eu posso citar aqui, não tem problema, nós fizemos a nossa simulação. Cada funcionário colocando das oitavas... No mata-mata. Das oitavas em diante. E eu botei a final lá, City e Chelsea, mas botei o City como campeão. Eu tenho certeza que quando começou a Champions, você não colocava o Chelsea como favorito na final. Muito menos ao título. Não. Então, pra mim, é uma campanha... A gente tá falando do principal torneio do mundo. Não tem nada mais importante do que a Champions. A gente pode até discutir se a Copa do Mundo é mais importante que a Champions. Mas a Champions é gigante, é espetacular. E um time como o Chelsea... você vai falar, mas tem histórico. Beleza, mas ele não foi preparado, ele não foi montado para ser campeão da Champions. E os caras conseguiram surpreender e calar o mundo. Então, acho que pra mim a grande surpresa do mundo é a conquista do Chelsea na Champions. Eu concordo com vocês que todos esses que vocês falaram realmente são surpreendentes. E do Brasil, não vou fugir do Fortaleza, porque
é muito surpreendente. O orçamento é baixo para estar naquela posição, né? E o time foi bem em todas as competições, é fantástico o que eles fizeram. No ano, vocês já citaram vários, porque eu fui cavar vários aqui, né? Fiquei lá indo, classificação, aquela coisa. E olha, eu chamo a atenção para a Atalanta, viu? Porque entre os que não foram falados aqui... Ótimo voto. Porque a Atalanta... Ótimo. Ela foi terceira colocada. Eu acho que assim, a gente já está acostumado com a Atalanta e a gente não dá o devido mérito. É a terceira colocada do campeonato italiano pelo terceiro ano seguido. E agora, no quarto ano, está em terceiro de novo. O time virou o que o Napoli virou há alguns anos, mas com muito menos investimento. Muito menos investimento. Eles simplesmente estão fazendo investimento porque eles estão disputando a Champions todo ano. Ótimo, mas é um negócio... Mas aí não é surpresa, né? Mas eu não tô te entendendo, Pretzel. Você falou que você se surpreendeu com a minha surpresa com o Chelsea. E o time... Atalanta, pô... Não, o JM, me dá licença, né, meu garoto? Tu tá entendendo o que eu tô dizendo. Tu não quer comparar o que o Atalanta tá fazendo do que o Chelsea tá fazendo. Não dá pra comparar. Por quê? Porque o Chelsea é algo normal. Mas o Chelsea é algo normal brigar por títulos. A Atalanta não é normal brigar por essa Champions. Não era normal brigar por essa Champions. A Champions, assim, ó, ela não era o Chelsea não era favorito. Mas foi chegando e tinha condição de ganhar como ganhou. Ponto. A Atalanta é uma surpresa muito maior. Ela caiu fora agora na fase de grupos da Champions, perdeu pro Villarreal, vai disputar a Liga Europa. Mas no campeonato italiano, o André tem razão. A Atalanta seria assim, ó, no brasileiro, muito menor que o Fortaleza, por exemplo, chegando. A Atalanta seria a Chape, cara. Seria a Chape toda hora entre os 4 no Brasil. É uma grande surpresa. Se fosse historicamente, sim. Hoje a Atalanta, se você fosse pegar pelos investimentos e tal, estaria lá em 8º, 9º. Claro. 8º, 9º, mas não em pelo terceiro tamanho, direto, né, Jorge? Pelo tamanho, André, sim. Perdão, pelo tamanho. Agora, a maior surpresa da temporada como jogador. Aí vocês podem citar um no Brasil, um no mundo, como vocês quiserem. O que você achou aí, Pretzel? Essa pergunta é boa. Maior surpresa como jogador no Brasil. Aquele que você não esperava. Se você não tiver de sopetão, passa pro Nicola aí. Eu ainda não tenho ainda, Nicola. Tô pensando. Pra mim, no Brasil, foi o Ederson. Eu não vou dizer que o Hulk foi pra mim a grande surpresa, porque te confesso que eu não imaginava que ele fosse fazer todo esse sucesso. Mas eu tinha certeza que ele ia ser um cara diferente no Brasil. Foi muito diferente, né? Mas o Ederson, ele sai de um Cruzeiro muito bem, mas com bem pouca amostragem, né? Aí vem pro Corinthians pra não conseguir jogar, e é emprestado ao Fortaleza, e ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada de 21. Então o Ederson, pra mim, foi a grande surpresa positiva na temporada. Pra mim, o Ademir, do América Mineiro. Eu vou ficar também nesse escalão aí, segundo escalão. O Ademir fez um campeonato espetacular. Só não entrou na seleção porque ele joga no América. Se o Ademir estivesse jogando no Inter, estivesse jogando no Fluminense, ele entraria na seleção. Então, o Ademir, para mim, realmente foi um jogadoraço, né? Uma surpresa realmente maravilhosa nessa Série A do Brasileiro. Lembrando que o Ademir, a temporada passada que acabou nesse ano, o Ademir foi sondado por vários clubes, né? O que não faltou Palmeiras, foi proposta, né? para sair, né? Palmeiras, inclusive. E as surpresas que eu considero, cavando muito aqui também, fiquei pesquisando bastante, surpresa internacional, eu acho, para mim, Vinícius Júnior. Boa. Eu já não esperava que ele fosse dar tão certo assim no Real Madrid. Depois de um certo tempo que ele ficou lá se adaptando, eu falei, eu acho que ele não vai estourar, que ele vai acabar emprestado e vai para outro time. É uma boa analogia. Eu acho que tu faz bem. E outra, apesar dele estar arrebentando lá, o time do Real ajuda, né? O Real tem uma espinha dorsal, tem o Courtois, tem o Carvajal, o Marcelo é reserva, mas está no grupo. Aí tu tem o tridente lá com Casemiro, Kroos e Modric, que é um baita meio de campo, que isso ajuda bem quem está na frente. E tem o Benzema, né? Que é um jogadoraço. Então, o Real tem 6 jogadores muito vitoriosos que dão um lastro aí para essa molecada. Mas dá um lado porque ele tá jogando, né, Preto? Porque esses caras estão a vida inteira e até então... Nicola, com o Zidane, o Vinícius Júnior não fardava. Com o Ancelotti, ele tá arrebentando, os jogadores são os mesmos.
São os mesmos. Eu acho que assim, eu acho que isso passa muito pela confiança que o treinador dá ou não pro cara. Pode ser. É uma realidade. Ainda mais quando o jogador é atacante e vive da individualidade. Não é que o Vinícius Júnior é um volante passador, que ele depende da condição física dele. Ele depende do talento, da coragem, daquele instante de fazer a coisa diferente. Ele é o brasileiro em atividade com o melhor desempenho no futebol europeu, com alguma folga. Acho que depois a gente tem o Antony, talvez, lá no Ajax, mas sim, ótima lembrança. Carbonito, fechei com você. Tem uma surpresa de jogador brasileiro que eu também vou dar, que eu realmente não esperava nem que fosse dar certo, quanto mais se tornar um astro do time, o Rony no Palmeiras. Ele ganha uma Libertadores. Caiu, Carbone? Nossa. Como assim? Oh, agora tu desfraudou aí, cara. Tu não tem um lenço verde aí? Alguma coisa assim aí? Não, Nossa imagina. Senhora. O Rony, ele que era... deselegante da sua parte, achincalhado. Deselegante. Achincalhado pela torcida, o Rony. Ele termina uma Libertadores neste ano, né, de 2020. Meu ídolo André Carbone desfraudou o bandeirão, né? Desfraudou. Não, que deselegante isso. Deselegante demais, mas... Vocês acham que não é uma surpresa? Vocês me perdoem se eu fui, mas eu gosto de ironizar. Agora, o Rony como surpresa, Andrezinho, com todo respeito, eu acho que não. Eu acho que ele foi, especialmente na temporada passada, Carbone. Se a gente tivesse essa votação 6 meses atrás, eu acho que seria um voto justo. Ele teve uma queda de produção nessa reta não, né? Vai nos 6 meses finais desse ano. Então, por agora, eu não iria no Rony, não. Cara titular em 2 conquistas de Libertadores com participação importante, jamais esperaria isso de Rony. Um absurdo, Rony. O mico do ano no futebol. E aqui a gente pode falar, a gente poderia falar, né, de injúrias raciais, de homofóbicas, que sempre nos enojam, mas isso infelizmente acontece todo ano, né? Vocês têm algum mico? Eu tenho. Um pouco mais engraçado, talvez? Engraçado eu não diria, mas diria que ele tem muita influência hoje nas grandes reclamações, que é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira foi um caos. Então acho que é um mico do ano. Micaço. Os caras não conseguem melhorar. Meu amigo Leonardo Gaciba, que sumiu também, não tá dando entrevista, uma pena. E aí sai o Gaciba, os caras colocam o Alício Pena Júnior. Quer dizer, é um negócio assustador, né? Então eu acho que a arbitragem brasileira, o caos da arbitragem brasileira é o principal mico do ano. Aí eu iria talvez ainda em cima do que o Presto tá falando, mas na utilização do VAR, né, cara? Porque o VAR chegou pra mostrar... Né, Nicola? É o contexto, é tudo, né? Porque o VAR chegou pra escancarar a incapacidade ou a falta de qualidade dos árbitros, mas eu vou lembrar do calendário. A gente viveu em 2021 uma das maiores aberrações quando o assunto foi calendário no futebol brasileiro. Tanto que a gente só teve a equiparidade dos jogos dos times na penúltima rodada. E com direito a uma verdadeira maluquice, porque a gente teve um calendário com alterações e com adiamentos por causa de jogos da seleção, por causa de pandemia, por causa de Covid, por os mais diversos motivos. E a gente assistiu a vários times jogando a cada 2 dias. Até tem uma série de explicações e tal. Mas isso reforça para mim a necessidade de repensar o calendário, porque o que a gente viveu nessa temporada é irreal. E o que a gente já tinha falado, a gente tinha falado disso nos primeiros podcasts, e a gente tinha falado em referência à temporada 2020, que acabou só esse ano. Mas em 2021 a gente seguiu na mesma toada, ou seja, pela pandemia, ninguém abriu mão de nenhuma data. Todos os estaduais foram disputados completamente, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo exatamente como estava programado, e aí ficou uma loucura, como já estava... A Conmebol também não abriu mão de nada, é isso que acontece. Mas vocês se esqueceram de um mico que eu tenho certeza que vocês não lembraram, porque não tem como não citar. Brasil e Argentina nas eliminatórias. É verdade. 6 minutos de jogo. É verdade. 6 minutos de jogo. Parabéns aos envolvidos. É verdade. Esse foi histórico, tem toda a razão. Nossa, isso aí foi vergonhoso, né? Foi vergonhoso. Vergonha mundial. Vergonha mundial. Isso foi lamentável. E outra, né? As 2 seleções estão classificadas, então esse jogo não vai acontecer. Acabou. Isso não vai acontecer. Melhor técnico do ano. Alexandre Pretzel, tanto no Brasil quanto no mundo, como você quiser. No Brasil, Cuca, disparado. E no mundo, cara, o Roberto Mantini ganhou a Euro, né?
mas eu não posso ficar atrás de Pepe Guardiola, né? Esse é um monstro. Junto com o Jürgen Klopp, o técnico da Dinamarca, eu não me lembro o nome dele agora, mas é um cara muito simpático, né? Principalmente com o drama do Eriksen na Euro, né? Ele apareceu bastante na mídia, e aí a Dinamarca fez 100% na eliminatória e foi semifinalista na Euro. Aliás, foi roubada pela arbitragem contra a Inglaterra, eu acho. Então, eu não me lembro o nome técnico da Dinamarca, foi uma surpresa. Casper Hjulmand. Casper Hjulmand, um abraço para ele, que foi muito bem, grande trabalho. Abraço para ele. Aliás, eu tô com um palpite que a Dinamarca vai cair no grupo do Brasil na primeira fase da Copa. A gente já enfrentou eles em 98 e foi um jogo duríssimo, 3-2 nas quartas de final, jogo duríssimo. Então, eu acho que no Brasil, Cuca disparado, e no mundo eu vou ficar com Pepe Guardiola. Eu sou guardiolista. Acompanho Pretzel nos votos. E aí, Nicola? O técnico de quem eu mais gosto disparado é o Guardiola, mas o técnico mundial eu vou de Thomas Tuchel, que vinha numa situação delicada, super contestado no PSG, e logo na primeira temporada é campeão da Champions. No Brasil eu vou de Cuca, fazendo uma menção honrosa e importante ao Vojvoda argentino, que me impressionou demais. E o pior técnico? Talvez, não o pior técnico do ano, mas Sim. O técnico que mais se decepcionou no ano. E aí, Pretzel? Nossa, tem uma lista, hein? Tem uma lista, mas eu vou votar num que eu sou fã. Mas eu não vou ficar abraçado nele, ele sabe disso, né? Eu já debati futebol com ele. Eu acho que ele tem ideias muito boas, mas ele precisa se reciclar, ele precisa aumentar o leque dele, que chama-se Fernando Diniz. Para mim, a principal decepção como técnico no Brasil. E meu amigo Diniz, o que você foi fazer no Vasco da Gama? Pelo amor de Deus, cara. Era para ficar em casa depois do Santos. O que foi fazer no Vasco, certo? Ali só aumentou os motivos para que ele fosse criticado, né? Então, Fernando Diniz. E no mundo eu vou votar em José Mourinho, que para mim só vive com nome hoje. E aí, Nicola? A observação do Mourinho é justa e boa. A do Diniz, para mim, não pega porque já não tem expectativa nenhuma em relação ao trabalho do Diniz. Já é definitivo. O cara tem 48 anos, tu acha que tu é definitivo já? Aí é brincadeira. Não, eu acho... Eu tenho que intervir. Eu acho que o Nicola, pela expectativa do Nicola, o Diniz pode ser, caso faça um bom trabalho em algum outro clube, ser a surpresa do ano, em outro ano que a gente for fazer esse prêmio. Mas eu também concordo com o Nicola nessa. Não tenho grande expectativa com o Diniz. Mais uma vez o Pretzel sozinho. Ele não foi campeão brasileiro por um detalhe. E vocês, eu me lembro que a gente gravou. Mas tava longe pra caramba de ser campeão. Abriu 7 pontos de vantagem. Mas tava longe pra ser Não, a gente gravou o podcast na época e vocês concordaram que o São Paulo tinha tudo pra ser campeão brasileiro. Não me venham com essa conversa aí. Não me venham também por causa dele. Vocês achavam que o São Paulo era favorito para ganhar o brasileiro. Vocês estão pipocando agora. Vocês estão pipocando. Foi um dos responsáveis. Eu já não tenho mais expectativa nenhuma. Se você tem expectativa pelo Diniz, aí o azar é teu. Porque eu não sou quem vai se frustrar é você. Por exemplo, se cair a audiência do teu canal, já que tu é um fenômeno, eu não vou dizer em um ano que tu não serve mais. Eu não vou mais falar isso. Olha o canal do Nicola, olha o canal do Pretzel. Esses caras não sabem nada. Eu não vou fazer isso. Pretzel, eu não vou fazer isso. Mas há quantos anos o Diniz faz sucesso? Porque você tá colocando o Diniz como alguém que fez enorme sucesso e fez uma temporada ruim. Como é que funciona isso? Não, assim, pra mim ele tem... Qual foi o último técnico que impactou o Brasil? Tirando o Vojvoda, certo? Foi o Fernando Diniz, com o Audax de 2016. Isso ninguém lembra. Faz tempo, 5 anos é tempo no futebol? 5 anos é pouca coisa. Ele impactou o Brasil com o Audax, viu? Cheio de jogador nota 5, ele transformou em 7,5, 8. Me causou, naquela oportunidade, me causou uma enorme expectativa. Eu me encantei. Mas todo o encantamento se transformou em uma enorme decepção. Mas já faz tempo que eu me decepcionei. Eu não diria enorme decepção. Eu tô concordando contigo que as minhas expectativas não foram cumpridas, mas ainda acho que dá. Ainda acho que dá, certo? Para se reciclar, para aumentar o seu leque, ainda dá. Mas não para fazer esse tipo de escolha, viu? Porque certo? Foi lá pegar o Vasco da Gama, aí sim, aí pareceu com um salto alto tremendo. Eu vou lá e eu vou subir esse time do Vasco. Não, ninguém subiria. E aí foi lá, pegou o Vasco e ficou marcado aí. Ficou marcado com mais um trabalho ruim.
A minha decepção foi o Renato Gaúcho, que inicia a temporada pretendido pelo Atlético Mineiro, que tem proposta do Corinthians, tem proposta do Flamengo e foi mais do que especulado. Ele foi sondado para assumir a seleção brasileira, que não houve a mudança nos homens que comandam a CBF, senão o Renato Gaúcho poderia ter terminado a temporada na seleção brasileira. E esse cara, com todo o cartaz, ele acabou se transformando numa grande decepção depois de um trabalho ruim no Grêmio e ruim no Flamengo também. Eu ia falar péssimo, mas péssimo não foi péssimo. Foi um trabalho ruim no Flamengo. Mas ele ficou com uma imagem folclórica, tu tem razão. Concordo. Gênero, número e grau, Renato Gaúcho. Revelação do ano no Brasil e no mundo. Alexandre Pretzel. No Brasil eu voto em 2 caras que eu gostei muito. O Gabriel Pereira do Corinthians e o André, volante do Fluminense. O André, para mim, é um jogador muito bom. Daqueles volantes das antigas, né? Que desarma e joga de cabeça erguida, chega na frente, gosto do André. E revelação no mundo, essa não é fácil, né? Muita gente fala do Haaland, né? Então, eu queria perguntar isso para vocês. Ainda vale o Haaland? Pois é que o Haaland para mim, ele vai passar por um problema que muitos jogadores grandes passaram. Primeiro, viu? Eu não vejo esse fenômeno que vocês enxergam aí, viu? Eu não vejo. Eu vejo o treino melhorado. Eu nunca dei sorte comentando o jogo do Haaland. Sempre que eu comento o jogo do Haaland, ele não joga nada, certo? Ou joga bem menos do que se espera. E outra, ele nunca vai disputar uma Copa do Mundo. Com essa geração norueguesa que ele tem aí, ele nunca vai jogar uma Copa, né? Então é o seguinte, sabe? Eu acho que o Haaland pode ser uma revelação, mas superdimensionado para mim, viu? Colocado muito num pedestal que eu acho que não tem. Nossa, eu acho que eu acho que além desse pedestal, o número dele é muito bom, né? Isso, nossa, é muito gol que ele faz. E foi a primeira temporada, a 2020, 2021, que ele teve esse número absurdo de gols, né? Então, eu voto no Haaland. E eu voto nos 2 que o Pretzel falou no Brasil também. O Gabriel Pereira e o André. O que você acha, Nicola? Você tem algum nome diferente? Algum que a gente tá esquecendo? É que o Arthur não dá pra chamar o Arthur de revelação, né? O Arthur já apareceu bem em outros tempos, Nem né? o João Vitor, né, Nicola? Que botaram na seleção do brasileiro. Não era mais revelação. Vai, talvez o Nathan Silva, cara, que foi descoberto meio que sem querer no Atlético Goianiense. Mas assim, o Gabriel Pereira jogou muita bola, jogou até renovar o contrato. Aí depois me decepcionou demais. Cara, que coisa louca, né, meu? Ele teve cara, queda. Até renovar o contrato. Teve. Que coisa louca, o cara não jogou mais depois de renovar o contrato. Que coisa louca. Eu não vou pôr o Gabriel Pereira por isso. Até como um voto de protesto. Não dá, não vou pôr o cara, porque o cara parece, eu passei a ganhar 200 pau por mês e parei de jogar. Eu vou no André, do volante do Fluminense. Volante do tipo moderno, volante do tipo pronto pra jogar como marcador, mas também no momento com bola, enfim, acho que é o de André. E no mundo você vai de Haaland? Não sei, no mundo eu tenho dificuldade, cara. Não dá pra falar que o Haaland é revelação, né? Já tinha outra temporada. É que ele começou na outra temporada, mas a temporada fantástica mesmo foi nessa. Ele já fez 21 anos, acho que ainda pode se considerar. Eu vou ficar devendo, essa eu vou pular. E para finalizar aqui, né, antes das considerações finais, rapidamente, vocês fizeram o seu time da temporada ou não fizeram? Não. Goleiro ao atacante? Não, eu tenho a minha seleção do brasileiro. Então, nas considerações finais de Alexandre Pretzel, faça a sua seleção e se despeça desse ano maravilhoso do Yahoo, Pretzel. Muito obrigado, uma honra participar com vocês. Né? Não vamos votar em melhor blogueiro, porque pode dar briga. Né? Agora, a minha seleção da Série A, que eu votei no prêmio da CBF, foi João Paulo, goleiro do Santos. Sou fã desse jogador. Se não fosse ele, o Santos teria caído. Né? Eu tô falando melhor do brasileiro, viu? Não é melhor do país. As pessoas confundem. Deram pro Everton. O Everton foi o melhor da Libertadores, mas na Série A do brasileiro, o João Paulo pegou muito mais do que o Everton. Muito mais. Então, João Paulo, lateral direito pelo campeonato inteiro. De novo, é a seleção do campeonato. Não é de um turno só, de uma porção de jogos. Então, Aderlan, lateral direito do Red Bull Bragantino. Aí teve um zagueiro que me chamou muito a atenção. E eu fiquei acompanhando ele o campeonato inteiro, que foi o Éder do Atlético Goianiense, Júnior Alonso e Arana.
aí eu votei em Alain, Edenilson, Nacho e Veiga. E na frente, Bruno Henrique ou Gilberto, poderia dar para um ou para outro, ou até o Michael mais na última parte do campeonato, e como outro atacante o Hulk, né? Melhor jogador o Hulk e técnico Alex Stivel, o Cuca. Difícil dar isso que o Pretzel falou é bem verdade, né? Ter uma seleção do campeonato, ele vê como fundamental a regularidade. Mas, às vezes, eu fico pensando, o Michael, por ter arrebentado em várias partidas no fim, será que ele não valeria? Será que a média dele não aumenta? Pode ser, mas o universo pequeno. Né? Pode ser, mas o universo pequeno. Tem várias visões aí. E aí, Nicola, o que você tem aí de considerações finais? Não precisa fazer sua seleção se você não tiver de cabeça. Só aqueles jogadores que você discorda do Pretzel, pode falar aí. Eu acho que o Nathan Silva precisa estar na seleção do Campeonato Brasileiro. Nathan Silva e o Júnior Alonso formaram de longe a melhor defesa do campeonato. Então é uma ressalva que eu faria. O Nicão não foi brilhante no Campeonato Brasileiro, mas viveu uma grande fase nas Copas. Foi alguém que chamou demais a atenção, assim como o Rafael Veiga também teve um papel fundamental no Palmeiras, nos momentos principais do Palmeiras no ano. O ataque, apesar de não ter brigado pela artilharia no campeonato, apesar de ter jogado pouco no Campeonato Brasileiro, o Gabigol termina 2021 com números bem impressionantes, cara. É louco dizer isso, mas o Gabigol teve, em aproveitamento de gols e conversão de assistências, um dos melhores anos da carreira dele. Mas o grande nome foi o Hulk, cara que arrebentou, o que só reforça para mim, aí vale talvez uma reflexão até para um podcast, o nível do nosso futebol. O Hulk não era um cara que vinha fazendo nas últimas temporadas na China algo muito diferente. Ele e o Oscar tinham sido 2 anos atrás os caras decisivos para a conquista do título do Xangai SPG, que quebrou uma sequência grande de títulos do Guangzhou Evergrande. Depois dessa conquista, o Hulk e o Oscar, e especialmente o Hulk, deram uma caidinha, o Hulk caiu mais. E ele é liberado do clube dele sem grande alarde, sem grande esforço. Eu até imaginei que ele faria a diferença aqui, mas, cara, não é que ele fez diferença. Ele jogou muita bola. E a grande discussão agora é se ele merece ou não jogar na seleção brasileira. E é uma discussão que até talvez faça algum sentido. Eu acho que passou. Na seleção, acho que passou. Mas por exemplo, o Matheus Cunha, que eu vou ouvir uma série de elogios. Mano, tenho uma dúvida se na hora H, se você tiver o Matheus Cunha ou se você tiver o Hulk não tá mais preparado. Mas isso talvez um questionamento para um outro podcast. Mas eu acho que o Hulk jogou nessa temporada reforça o nosso nível de futebol. Com bons jogadores, mas com uma velocidade de jogo diferente, com uma intensidade pequena, perto de outros campeonatos, a gente precisa melhorar. Muito obrigado, Jorge Nicola, muito obrigado, Alexandre Pretzel, por esse podcast, por esse ano maravilhoso. E no próximo episódio, você que acompanha aí o Segunda Bola, você vai ver o povo Pretzel em ação. Eu quero ver se ele vai fazer aquelas previsões que a gente adora, e a gente vai falar, e o Nicola também vai fazer as previsões dele, e no fim do ano de 2022 a gente vai comparar, e vamos ver quem que se deu melhor nesse ano de 2022 que irá pro fim. No último eu acertei muito mais que vocês, né? Acontece, né? Mas fez só fazendo a ressalva de que Pretzel colocou o Grêmio como o favorito ao título do Brasileiro. Parabéns, e o André não. Com a frase, abre aspas, está pronto para ser campeão brasileiro. É verdade. É isso aí, um aplauso, valeu. Eu encerro minha participação. E eu disse que quem seria campeão? Hein? Não, no fim das contas essa falou que era o Galo. Ficou muito marcado pra mim a parte que você fala do Grêmio. Desculpa, ficou marcada essa parte. Galo campeão Brasil. Só eu votei no Galo. Só eu. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal.